dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um programa Arrasta pra Direita, o podcast da direita capixaba. E sejam bem-vindos a todos aí, os nossos internautas, aqueles que acompanham o nosso programa, nossos amigos aí que acompanham o nosso trabalho. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, já peço logo você, vai lá, se inscreve aí no canal, já ativa logo o sininho para você receber as notificações e nos acompanhar, né? Em tudo aqui, todas as movimentações, todos os programas, vídeos novos que vão chegando aí para você ficar antenado e atualizado aí em tudo que acontece por aqui, viu? Hoje estamos recebendo uma figura, uma pessoa muito importante, uma pessoa importante que eu digo, gente, assim, como pessoa, né? Porque a gente conhece um pouquinho a pessoa, então, pessoas que a gente passa a conhecer, gosta, se tornam importantes para nós. Mas tem importância também na nossa história, né? De luta pela liberdade. Enfim, vocês vão saber um pouquinho mais, né? Dessa pessoa, das atuações dessa pessoa, mas eu quero dizer para vocês que estão muito felizes com a presença hoje aqui do professor Léo Campos. Quero desejar para ele muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, Obrigado. professor Léo, Muito obrigado. e dá suas saudações aí para o nosso público. Assim, uma satisfação receber esse convite, né? A gente está aqui honrando esse convite e estou muito feliz da gente estar tendo a possibilidade de bater um papo, né? Sobre essa questão da direita de uma maneira mais conceitual, no espaço apropriado, onde a gente possa ter condições de falar com o público certo, né? Que esse público mais alinhado à direita, que eu tenho certeza que muito do que a gente vai falar aqui vai ser muito interessante, importante, principalmente a questão conceitual, né? A gente está tendo muito problema em relação a isso, a questões conceituais. Gente, para mim é assim, uma satisfação estar aqui. Eu queria muito, né, quando fiz esse convite pro professor Léo, da gente falar um pouco mais sobre o conservadorismo, né? Uma questão que ainda é tão, por mais que tenha sido bastante trazida e trabalhada por pessoas como o professor Olavo de Carvalho, né, e outros expoentes mais aí que têm feito com que o conservadorismo venha se evoluir, desenvolver, né? Mas ainda assim é algo que é muito confuso, né, Léo? Isso, muito Muito confuso ainda. Ainda existe muita confusão, muita dificuldade na interpretação, né? Associado a muito julgamento sobre o que é ser conservador, o que não é ser conservador, o que é ser de direita, o que não é ser de direita. Então, eu espero que nesse papo a gente consiga trazer um pouquinho mais de luz, né, para a mente das pessoas. Até porque, assim, a história, ela tem uma dinâmica, né? Então, assim, à medida que o tempo passa, é como se fosse aquela questão do... Quando você estuda arqueologia, eu fiz uma disciplina chamada Arqueologia 1, com Celso Perotto, e eu achei muito interessante, porque ele falou uma coisa, que o tempo, a gente consegue estudar o tempo através das camadas de areia, de terra, que ela vai se assentando sobre determinadas regiões, ou que no passado eram cidades. Então, assim, é natural o tempo, inclusive, se nós não tivermos atento, né, as pessoas, de uma maneira muito, às vezes, assim, sem a devida formação, sem a devida informação, elas estarem confundindo conceitos ou alterando conceitos, né, de uma maneira a colocar até mesmo assim o significado em risco, né, porque muita gente pensa em conservadorismo como uma coisa meramente moral, né? Olha lá o conservador que só faz besteira, olha lá o conservador que trai a mulher, ou seja, fica uma questão religiosa. Temos muito isso, né? Muito. Então, assim, conservadorismo não é uma questão religiosa. As pessoas confundem muito isso porque você tem os primeiros pensadores conservadores que nascem no período pós-religioso, né? E esse período pós-religioso, eles começam, principalmente no século XVIII, século XIX, né? Eles começam a discussão sobre o que de fato é que deve ser conservado e o que de fato é que precisa ser alterado, né? Então, essa discussão é uma discussão que se constrói dentro da história, né? Aí muitas pessoas, de forma brincalhona,
elas falam assim, nossa, um historiador, uma pessoa que formada em história, na UFES, de direita. Assim, o recado que eu tenho para dar para a galera da direita, né, para a galera da história. O conservadorismo, a base dele é a história como ciência. Então, o conservador de direita, ele está no lugar exato de fala dele. O lugar exato de fala dele é a história. Então, a história como uma construção, né? E essa construção, ela precisa ser não narrada, mas estudada. Porque nós estamos vendo a história das narrativas. Né? Então, as pessoas fazem a história das narrativas. Então, ela precisa ser estudada. Porque história de narrativa não é ciência. Né? Você pode fazer uso, né, de pontos históricos, de fatos históricos e construir, tecer narrativas sobre esses fatos históricos. Então, você vai ter que fazer toda uma análise para você construir uma narrativa. Como também você tem que fazer uma análise para desconstrução de narrativas. Né? E as desconstruções de narrativas falsas é você olhando a história. Então, assim, por que uma pessoa é de direita conservador? Porque o conservadorismo me dá, né, amplas condições de estudar a história de uma maneira, né, dentro de um ceticismo político. Né? Então, o conservador, ele não é aquela pessoa fanática religiosa. Pelo contrário, o ceticismo político é uma das premissas do conservadorismo. Então, a pessoa vai ter que olhar o que está sendo entregue para ele e falar, não, peraí, eu vou pegar isso aqui e vou dar uma olhada. E aí, no momento que ele começa a olhar, né, se for uma narrativa falsa, né, você vai arranhar, né, vai fazer um arranhãozinho assim, você vai ver, opa, peraí. A checagem, né? A famosa checagem. Né? Não a checagem daquela galera dos AIS, né? Que aquilo aí foi ridículo, né? Todo mundo que era de direita caía naquilo. Uhum. Né? Então, assim, hoje já se sabe como é que foi. Mas ali é um exemplo. Né? Aquilo vai servir para a história. Porque se por acaso, novamente, acontecer de novo, essas empresas de checagem invadindo um cenário em período eleitoral, né, num avanço progressista, né, calando as pessoas, intimidando as pessoas, você vai voltar para onde para você descortinar isso, para você desmascarar isso? Na história. Mas qual a história? 2021, por exemplo, foi o período que eles realmente começaram a intensificar as checagens se era fake news ou não. Ou seja, olha só como é que é a maldade. Eles, a partir daquele momento, eles criaram documentalmente um volume de informações que hoje a gente sabe que boa parte delas são falsas, para poder inserir no cenário a imagem do conservador brasileiro como um cara que propaga fake news. Meu Deus. Você entendeu? Então, assim, é avassalador a quantidade de documentação criada. Tanto é que quando você ia debater, você ficava no cesto comum dos propagadores de fake news. Então eu costumo falar o seguinte, Dudu, assim, a história, ela para mim, ela é uma ferramenta, né, fundamental para uma série de questões na minha vida pessoal, política, na minha vida na sociedade. Ela não é uma mera formação. Né? Então, assim, eu entrei na faculdade de História justamente porque eu via que ali era uma ferramenta de vida, era uma ferramenta de instrução, que muitos conservadores não usam. Né? E aí a gente vai precisar discutir. Conservador que não usa a história como uma ferramenta de ceticismo político para você poder verificar, né? Você precisa avaliar. Peraí. Conservador que usa a história de uma maneira a gerar falsas premissas sobre adversários, né? Fake news, não é conservador. É conservador que manipula a história para interesses particulares, projetos políticos particulares, que produz fake news, ele está acreditando que essa prática tão comum da esquerda deu certo na esquerda, vai ter que dar certo para mim, porque eu não sou otário, porque aí você vê muito isso acontecer. Muita gente querendo reproduzir as práticas da esquerda no campo conservador. Então a gente tem que observar isso.
né? Outro erro também grave, por exemplo, a gente não estuda a história para buscar o purismo ideológico, porque o purismo ideológico tira a humanidade da pessoa. Por exemplo, você vai ver pessoas que realmente precisam de correções morais graves. Essas pessoas eu não vou dar o meu voto, o meu apoio. A pessoa está com problemas morais graves, problemas de corrupção, né? Problemas relacionados por exemplo, se eu estou trabalhando com a política, que é um dos campos que eu trabalho na minha vida profissional, se eu estou trabalhando com a política, eu tenho que observar. É um corrupto, né? Essa pessoa, ela faz constantemente mau uso da máquina pública para gerar patrimonialismo, ou seja, o cara gerar patrimônio para si. Então, assim, se for isso, então, assim, eu não tenho que dar apoio para esse tipo de perfil de gente. Eu tenho que me afastar, né? Então, esse que é o ponto que é importante você fazer as análises históricas dos personagens históricos. Não buscar um purismo ideológico, né? Porque isso vai gerar um falso moralismo. E o falso moralista, normalmente, é muito fácil de ser pego, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque o conservadorismo não é um posicionamento ideológico para gerar facilidades para falso moralismo. Porque muitas pessoas que eu percebo que desde o período quando começou toda essa jornada, né, a partir do impeachment da Dilma, a partir disso, começou, né, muita gente assim, querendo fazer uma mudança sincera no país, querendo fazer uma mudança sincera na cidade, no estado que ela vive, né? E aí, assim, ela começa a ter uma honestidade moral, buscar essa honestidade moral muito grande, mas essa ingenuidade não é um valor. É um defeito, é uma deficiência que o indivíduo está construindo sem perceber. Você não pode ser ingênuo. Você pode ter tolerância com uma coisa ou com outra. Agora, ser ingênuo e acreditar a pessoas que ainda estão começando a construir a sua jornada, dar a elas um poder, né? Dar a elas um heroísmo, dar a elas toda uma condição delas ficarem acima da média, isso não é um posicionamento de um conservador. Não. Porque o conservador, o ceticismo político é a base do conservadorismo. E esse ceticismo você adquire estudando a história, você está indo na contramão. O que você pode fazer é a construção de projeto político. Esse projeto político você tem que entender que você está lidando com seres humanos. Então você vai ver pessoas falhas. E essas pessoas falhas, né, a gente precisa ponderar. Sim. Né? Essas falhas, elas são toleráveis dentro dos valores conservadores? É isso que a gente precisa discutir. E o conservadorismo, por exemplo, as pessoas falam muito de Thomas Jefferson, né, e outros grandes pais dos Estados Unidos. Eles estudavam e faziam, né, ensaios e livros discutindo valores. Né? Tem um livro que é chamado sobre Ensaios sobre as Emoções Humanas. Ou seja, eles se preocupavam sobre a questão de valores humanos, se preocupavam sobre a questão de princípios morais, que não se fundamentam no falso moralismo da manipulação política, mas que se deve se basear em princípios que norteiam uma nação. Aí você resgata o princípio do patriotismo. Por exemplo, na época do Fora Dilma, nenhum membro de destaque durante a construção do Fora Dilma se destacou para querer construir um projeto político. Nenhum. Todos estavam. O foco era realmente libertar o Brasil. Porque você tinha aquele decreto bolivariano da Dilma, que era um Ctrl-C, Ctrl-V que o Hugo Chávez fez, que deu início a todo o caos que virou a Venezuela. E isso gerou um sinal de alerta. Já em 2014, eu acho que ela fez isso, em 2015 o pessoal já sabia que esse decreto tinha que ser derrubado. Porque se ele fosse aprovado, seria um caos. E dali começa toda uma jornada, né, que foi, assim, a Lava Jato, a Operação Lava Jato teve um papel fundamental, porque ali descortinou todo o cenário patrimonialista, né, não só
do PT e a esquerda que sustentava o governo Lula-Dilma, como também desse centrão. E a Operação Lava Jato, ela descortinou muitos personagens, muitos nomes desse período aí que eram do centrão. Né? Então a gente fala muito de esquerda, mas o centrão, ele teve personagens tão ou mais corruptos que o próprio Lula. Uhum. Então, assim, esse resgate histórico precisa ser feito. Né? E na época, com o Fora Dilma, o foco era a esquerda, o foco era Lula, o foco era o combate ao bolivarianismo e Foro de São Paulo. Porque a gente viu que a trama final havia sido exposta com o decreto bolivariano, que a Dilma fez no final de 2014. Eu acredito que foi no final, não estou lembrado da data. Então, assim, que acontece? Começa um movimento. Só que esse movimento, você tem mais personagens e perfis antipetista do que de direita. Tem mais personagens e perfis quase que anarquistas, ou aquele pessoal mais libertário, né, antissistema, do que realmente direita propriamente. Não existia conceitualmente. Eu sou de direita. Você tinha estudantes de Olavo de Carvalho, né, pessoas que liam Olavo de Carvalho. Você tinha vários personagens ali que se agregaram, né, virou um sopão aquilo ali do movimento Fora Dilma. E que partiram para tudo ou nada contra, né? Movimentos contra a corrupção, movimentos de liberdade, por exemplo, movimento pró-armas, pessoas que eram favoráveis à porte de arma, monarquistas que achavam que virou uma bagunça, era uma miscelânea cultural, ideológica, que só se uniram num ponto único, que era o combate à corrupção e ao sistema que estava desenhado e disposto, que era o sistema, né, do Lula, PT, Foro de São Paulo, Centrão. Esse sistema ele foi praticamente explodido por um movimento popular que, infelizmente, por conta da nossa hegemonia da esquerda, né, nas academias, isso não está sendo bem catalogado e explorado. Tanto é que, por exemplo, você tem nas academias, nas universidades federais, uma como é que dá o nome? Eles têm um estudo. Eles têm um estudo. Né? Eles têm um estudo lá, falando sobre o golpe de 2016. Ou seja, se você é estudante de história, de sociologia, você vai fazer uma matéria chamada O Golpe de 2016. Olha o poder hegemônico da narrativa. Então, se você tem ali, de 2016 até 2025, nós temos aí quantos anos? 9, né? Nós vamos comentar 10 anos desse estudo lá. As pessoas que se formam em sociologia, as pessoas que se formam em história, pedagogia, e queira fazer uma eletiva e quiser estudar sobre 2016, você vai ter uma hegemonia, uma narrativa de uma denúncia de que o golpe, né, não começou com o Bolsonaro em 2022, como eles ficam falando que o Bolsonaro deu golpe. Né? Começou em 2016. Uhum. E aquela narrativa ali do golpe que eles criaram, quando chega em 2022, né, imagina a inflamação dessas pessoas. Nós não estamos falando de 10, 20 mil, nós estamos falando provavelmente de umas 2 gerações de jovens que têm convicção que Bolsonaro é um ditador, convicção que eles participaram da história como os lutadores da liberdade, convicção de que aquelas velhinhos e pessoas comuns, sem arma, sem apoio de exército, marinha aeronáutica, são golpistas. Nós estamos falando de, no mínimo, 2 gerações, mas vai passar de 2 gerações, de pessoas que estudaram, se inflamaram, e você tem uma unanimidade dessas pessoas falando e sustentando politicamente uma narrativa que precisa ser discutida. Por falta de ceticismo político, por falta de você estudar a história como ela como ela precisa ser estudada, dando a contradição, a ampla defesa.
o outro lado do estudo da história. Então você tem uma hegemonia, mas as pessoas elas ficam rindo do poder disso, né? Então, assim, eu acho que a direita, ela hoje, ela se preocupa muito pouco com a história. Tanto que isso facilita muita gente no campo da direita que não se preocupa com valores morais, construírem projetos oportunistas e ganhar eleições. Pessoas que não estabelecem, estruturam a história e resgatam a história como ela é. Né? Existem pessoas que saem do anonimato fazendo coisas absurdas. Elas saem do anonimato fazendo coisas assim, estapafúrdias. E elas ainda querem no final, o que eu acho mais impressionante, querem no final se colocarem para elas serem um projeto político viável numa eleição majoritária. É complicado. Né? Então, assim, nós estamos ficando reféns de oportunistas. É esse que é o cenário da política da direita. Não é só capixaba, isso é geral, por falta de estudo. Aí você vai fazer uma discussão conceitual. Por isso que eu achei importante ter vindo aqui. Não é para ficar fazendo fofoca política de perfis suspeitos, que tem uns montes. Não é para ficar fazendo fofoca política de perfis suspeitos, mas é para resgatar a gravidade desse cenário que a gente está discutindo aqui, para a gente resgatar a gravidade disso e também destacar a importância dessa força da história. Então, assim, por que o conservadorismo é tão forte? Porque o cara se baseia na história. Não tem jeito. Por exemplo, se você fica a vida todinha, professando esquerdismo, e de repente você aparece com a bandeira do Brasil e falando que é direita, isso, aquilo, e você faz um resgate histórico, né, da pessoa. Por exemplo, eu, particularmente, até entendo, porque antes de 2018, a hegemonia não era só na academia. A hegemonia da esquerda não era só na academia. A hegemonia da esquerda era em toda a política nacional. Então, antes de 2018, é muito difícil você traçar um nivelamento de quem é de direita e quem não é. Depois de 2018, aí fica muito difícil a pessoa já começar a ter lado, né? Assim, pô, já fica muito difícil a pessoa ficar assim, pô, agora nasceu a direita. Tem um camarada que está falando aí que agora é o primeiro presidente da direita, que é Bolsonaro. Ele mesmo, se você for pegar a história do Bolsonaro, ele mesmo teve que amadurecer durante o processo dele de presidente da República. Ele teve que amadurecer e se construir como direita, porque ele também foi vítima de uma hegemonia. Sim. De um controle de narrativa. Bolsonaro também foi vítima disso, todos nós somos. Então, assim, aí em 2018 você já tem um público que começa a ter que ficar num incômodo muito grande de definir posições. Peraí, a agenda... Eu sou evangélico. Muitos evangélicos falam isso. Pô, mas a agenda da esquerda é totalmente... Cara, me desculpa, mas assim, usando o pensamento religioso, que é um pensamento que não é... o pessoal fala que não é científico. Uhum. Mas, vamos lá, no pensamento religioso, a agenda da esquerda é satânica. Na acepção da palavra, infelizmente. Né? Você é pastor, você sabe disso. Uhum. Como é que eu vou conviver construindo e dando suporte, dando base para projetos políticos de esquerda que tem essa agenda explicitamente? Ninguém está enganando ninguém. Não tem como. Fica difícil. Então, assim, já começa a gerar um desconforto quando nasce o conservadorismo. Por quê? Porque o desconforto está no processo histórico. O desconforto não está no caráter, é no processo histórico. Léo, e essa foi a sua motivação
escolher o curso de História, você falou a respeito de que isso serve para a sua vida, para todas as áreas da sua vida, a história serve. Você comentou isso aqui. Essa foi uma das suas motivações a escolher esse curso, né? E a se manter tão concentrado, né? No seu objetivo, de fato, porque você falou aí, historiador formado na UFES, né? Qualquer, de repente, imagem que a gente faça de um historiador formado na UFES hoje, se a gente fosse analisar hoje, a gente ia, de repente, fazer um filminho aqui de alguém fumando maconha, festejando os 40 anos. 40 anos. Dos 40 anos do MST, ST, lá na UFES, né? A gente ia, mas qual foi a sua motivação para esse curso, né? Você falou que traz isso para sua vida e agora também você está inclinando na área do direito. Eu queria saber um pouco das suas motivações, Tá. né? Para a história, para o direito, enfim. Olha só, assim, eu entrei na faculdade na década de 90. Hoje eu já tenho 50 anos de idade. Então, assim, eu entrei na faculdade, acho que foi em 1995, tá? Já estava uma hegemonia da esquerda para lá de consolidada dentro da academia e também na sociedade. Já estava, né? Você tinha lá o PSDB, que nunca aceitou ser de direito, nunca aceitou, e também nunca escondeu das pessoas isso. Eles sempre trabalharam em cima de uma premissa mais assim, fabiana, né? Que é o socialismo fabiano, aquela coisa mais assim de um estado de bem-estar social. Eles nunca esconderam isso das pessoas, mas a direita se escondia assim, no bom sentido, né? Se abrigava, acho que o termo mais correto, dentro do PSDB. Ok? E, assim, eu não tive acesso a livros de direita, por exemplo, da escola austríaca. Não existia escola, nem se discutia a escola austríaca. Então, assim, seria uma desonestidade intelectual muito grande uma pessoa de 1995 falar que já estava estudando, fazendo e acontecendo, a não ser que tivesse uma fluência em inglês. Né? Então eu tive um papel, quem teve um papel muito grande de trazer toda essa bibliografia foi Olavo de Carvalho, já no final da década de 90, quando eu estava me formando, que eu tive acesso a muitos artigos dele. Né? Então, assim, o que me motivou a fazer história foi uma visão mais holística do que política. Ou seja, eu sempre procurei estudar sobre autoconhecimento, sobre, né, estudos de autoconhecimento, essa busca interior. Né? Eu sempre me preocupei essa questão do aprimoramento. Né? Era amante do neoplatonismo e outras filosofias antes de entrar na faculdade, como um processo de autoaperfeiçoamento. Né? Então, assim, o curso de História, ele encaixou muito bem nisso, nessa busca. Né? Então, não foi uma questão de motivação política. Mas, estudando História e vivendo dentro do cenário que o estudante de História vive, você vê a importância da política. E você estuda a política como ciência. Né? O historiador, ele tem literalmente quase que um curso de ciência política dentro da sua grade. Entendi. Né? Então você entende a importância de que você, ser social, é um ser político. Né? Então você, para ser um ser político, aí é que está. É uma coisa que eu acho que muita gente da minha geração e outras talvez não tenham percebido essa questão. Tá? Para você ser um ser político, você não pode ser alienado. Né? Ser alienado é você encontrar um extremo e se abrigar nele. Sendo de esquerda, sendo de direita. Então, esses extremismos que geram alienação, onde você só vê só sobre uma lente, é uma coisa que eu sempre fiquei com o pé atrás. Né? Não é o fato de você ser conservador que você vai execrar e odiar experiências bem-sucedidas da esquerda. Né? Você vai ter que estudá-las. Porque os fatos são os fatos. Né? Se você cria uma política pública que é bem-sucedida, você precisa aprimorá-la. Por exemplo, o próprio Bolsonaro, o que ele fez? Ele acabou com a Bolsa Família? Não, ele viu assim, peraí, não tem jeito.
A população realmente, literalmente, eles não deram a vara para pescar, que o Lula vivia falando disso, né? Ah, que essas bolsas, eu sou contra, tem que ensinar o povo a pescar, dar a vara para pescar e não dar o peixe. Mas como é que você vai fazer isso? Uma coisa consolidada desde Fernando Henrique. Como é que você vai fazer isso? Como você vai pedir para o cara descer do carro, sendo ele está a 80 km por hora? Para ele morrer, né? Então, assim, o que ele fez? Ele aprimorou. Agora, como é que você vai alterar esse sistema? Melhorando o sistema educacional. O sistema educacional brasileiro, não é só capixaba, não, brasileiro. A criança que sai, ela começa no primeiro ano do ensino fundamental, ela vai terminar no terceiro ano do ensino médio, ou seja, todo esse período, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 9 anos fundamental, mais 3 anos médios, são 12 anos de formação. O jovem de 18 anos, ele está apto a entrar no mercado de trabalho de uma maneira extremamente competitiva, a gerar 3, 4, 5 salários mínimos de renda? Tá? Dificilmente você vai ver isso. Se você vê um jovem que, depois de toda essa formação básica, ele sai muito bem, é porque ele fez alguma formação no mercado financeiro, no mercado técnico, paralelo a isso, que deu a ele condições de chegar a essa condição. Então, nós estamos gastando bilhões de reais com formação, né? E nós não estamos praticamente entregando para a sociedade uma juventude com independência, com poder de independência financeira. Isso precisa ser discutido. Mas como é que você analisa isso? História. Olha o extrato da história da sociedade nossa, local. Esses jovens do ensino médio, eles agora tem que sair do ensino médio para fazer uma faculdade. Aí sai da faculdade e, mesmo assim, 2 salários. 3. A formação de antigamente, dos séculos passados, o estudo era muito mais alinhado com aquela formação profissional em casa, que às vezes o pai que ensinava uma profissão desde cedo, o pai os pais ali davam uma formação financeira, uma formação profissional, né? Diferente da nossa geração, né? Mas você vê o seguinte, não era estatal. Não. Não era estatal, era familiar. Assim, eu acredito na formação estatal, na importância dela, mas tem um livro chamado Emburrecimento Programado. Vocês podem anotar esse nome, Emburrecimento Programado. Você vê nitidamente a preocupação com a emancipação do ser. Ou seja, a preocupação, ao invés de você emancipar, é controlar. Então, se você tem uma formação falha a ponto de garantir a manutenção de guetos, por exemplo, nós vimos aí o Complexo do Alemão sofrendo essa super invasão aí da polícia. Uhum. Mas quantas vezes isso já aconteceu? Essa vez foi mais agressiva, foi mais intensa, morreu mais gente, tudo bem. Mas se nós não pararmos para fazer uma mudança estrutural no processo educacional, você não vai gerar renda para poder fazer esse desequilíbrio financeiro de classes sociais chegar a um limite do razoável para que você diminua esses guetos. E outra, as pessoas falam de glamorização, né? Uhum. da violência, do traficante, do tráfico. Né? Tanto é que você vai ver a Oruan cantando aquelas ódios, é glamorização puta. Pose, né? Pose, a MC Pipoquinha criando um perfil da mulher, né? De um perfil, né? Porque não são todas. Né? Mas aquele perfil que acaba gerando um volume de meninas que vê na promiscuidade um poder feminino. Né? Então, assim, isso precisa ser discutido. Né? Isso precisa ser discutido. Então, por que 12 anos de formação não está discutindo isso? Eu estou falando de uma criança do primeiro ano, ensino fundamental, até o ensino médio. Isso precisa ser discutido. Isso está sendo devidamente internalizado? Nós estamos conseguindo chegar aos nossos jovens? Não. Né? Mas por que você tem essa análise? História.
Mudou muita coisa de 2000 para cá? Não, né? Eu fui diretor de escola, fiquei Isso anos. que eu ia te perguntar, não é só análise por causa da história, também tem a prática, que você não é professor de internet, você é professor de sala de aula mesmo, né? Eu De fiquei mais. encarar. Eu fiquei. Agora, por exemplo, o Leonardo que agora trabalha em assessoria, o Leonardo que agora faz consultoria, o Leonardo que agora dá palestra, mas eu fiquei ininterruptamente mais de 20 anos em sala de aula. Né? E depois de 20 anos em sala de aula também exerci o papel de diretor. Né? Inclusive, fundei uma associação de diretores onde discutia política pública e, assim, por mais que eu fico tentando entender esse anacronismo. Se valoriza tanto Paulo Freire, mas ao mesmo tempo se discutia a questão de autoridade, respeito, conteúdo, que era completamente desprezado pela essa juventude. E como fazer para poder garantir o retorno, trazer essa discussão, a importância do conteúdo. Né? Porque, por exemplo, o Paulo Freire faz muitas críticas ao conteudismo. Ele fala de uma escola crítica, em que o aluno teria que produzir seu próprio conteúdo, seu próprio conhecimento. Assim, como é que você vai construir conteúdo? Uma criança vai construir conteúdo dentro da realidade que ela vive. Qual é a realidade que ela vive? Então, essas discussões não é dado sequer espaço para o professor planejar devidamente. Na verdade, não há estímulo para você impactar a realidade de ninguém. No final, por conta, inclusive, de uma carga horária extensiva do professor, porque ele precisa pagar as contas dele, ele não tem tempo para fazer grandes planejamentos, a não ser que ele tire finais de semana inteiro para poder fazer planejamentos. E às vezes era muito o que eu fazia. Às vezes eu ficava um domingo inteiro planejando, para tentar impactar, trazer, porque não estava impactando. E disputar, professor disputar com traficante, autoridade hoje em dia é muito difícil. Professor disputar com MC que fica fazendo apologia a drogas é muito difícil. Professor disputar com promiscuidade, essa coisa toda, é muito difícil. Então, essa discussão, ela não está acontecendo por conta de uma hegemonia do progressismo dentro das academias. Né? Então, assim, a gente precisa discutir isso de uma maneira muito séria. Porque se você não constrói autoridade na sala de aula para discutir esses temas eles vão estar na cabeça do aluno, o aluno vai reproduzir um conhecimento conteudista sem expressão, mas na hora dele produzir o conteúdo dele, ele vai reproduzir aquilo que ele está glamourizando, aquilo que ele está internalizando. Né? Então, assim, nesse livro fala muito sobre essa questão, né? O emborrecimento programado. É uma coisa realmente programada. Você forma de acordo com as necessidades das classes sociais. Né? Classe média alta, classe alta. Você não tem um perfil para todas as classes. Você vê, por exemplo, o pessoal da classe baixa, dependendo do bairro e dependendo da pressão social, do tráfico, da violência, né? A escola tem que suportar toda essa pressão social, toda essa desinformação e ainda ter que conviver, né, de uma maneira não tóxica com o jovem, é um desafio muito grande. Como é que você vai discutir com um jovem que está totalmente dominado, o coração dominado pelo tráfico, que traz arma para a escola, que já sabe que vai sair da escola, né, para dar moral no meio das meninas, para dar moral na comunidade, para ter sensação de autoridade, porque é isso que tem, você põe a arma na cintura e vai trabalhar. Trabalhar onde? Na boca. Então, assim, isso tudo você vê no dia a dia. Isso não é uma coisa que é recorrente somente para quem é das comunidades. Tem muito professor que não é de comunidade, né, mas que vê isso no dia a dia, que vai trabalhar. Eu trabalhei em lugares assim, Terra Vermelha,
né? Fui diretor lá em Jardim Carapina. Só no fogo. Só no fogo. Eu vi muita coisa acontecer. E, assim, o professor, pelo menos, ele tem que ter a gestão da sala de aula, que já é uma coisa extremamente desafiadora. O diretor tem que ter a gestão da escola toda. Então, assim, eu vivi os dois lados. Como é que eu vou blindar, trazer o meu aluno para o meu lado, desmontar essas narrativas loucas? Então, era um desafio. Agora, como diretor ainda é pior, porque, né, como blindar toda a escola, como monitorar, identificar, trazer essas pessoas para um senso de realidade, porque você vê que eles estão totalmente alienados, porque o tráfico é um mercado, né? O tráfico de drogas é um mercado alienante, né? E esse mercado alienante, ele precisa, como qualquer mercado, tá? É alienante. Você precisa vender o produto, você precisa ter trabalhador, você precisa ter as pessoas incentivadas, empolgadas, estar convivendo e vivendo esse estilo de vida. Como combater isso? Esse narco-estado. Então, assim, Leonardo, é porque, né, você se incentivou tanto o negócio do Fora Dilma, isso, aquilo, porque ali eu vi um movimento que estava combatendo o Foro de São Paulo. Não tinha isso até antes do Fora Dilma. Tinha, no final do movimento Fora Dilma, no Brasil inteiro, não foi só no Espírito Santo, o discurso se unificou, o combate ao Foro de São Paulo, que é a espinha dorsal da esquerda da América Latina. Hoje Trump está vendo isso aí. Sim. Então, assim, e eu via que, estudando, por exemplo, muito conteúdo, não só do Olavo de Carvalho, mas como de outros, né, que estavam trazendo conteúdo do narco-estado, o que é narco-estado, o que é o Foro de São Paulo. Eu vi assim, pô, é basicamente essencial, né, você dar suporte, você dá apoio a um movimento assim, porque se esse movimento se torna hegemônico, vai impactar onde? Nas escolas. Nas escolas. Exatamente. Professor Léo, nós vamos para um comercial rapidinho, 2 minutinhos, viu, pessoal? A gente vai para um comercial aí, já volta. Aqui estamos com o professor Léo Campos falando sobre conservadorismo, então não sai daí não. A gente volta já já. O maior programa de segurança pública está chegando aqui no Espírito Santo. Nós estamos lançando o PROSSEG, que é um projeto de segurança pública mais inovador que já teve não só no Espírito Santo, mas no Brasil. Já iniciamos investindo 15 milhões na primeira etapa. Total são 100 milhões de reais e vai atingir todos os 78 municípios. Com alta tecnologia, desde inteligência artificial, equipamentos de ponta, viaturas de ponta e até drones específicos para a área da segurança pública. É muito inovador e a gente está aqui para proteger todos vocês, todos os capixabas. O portal Direita S News está lançando a coluna Gestões e Mandatos, que será destinada à divulgação das atividades da gestão pública municipal, estadual e federal, bem como à divulgação das atividades parlamentares dos mandatários do Legislativo Municipal, Estadual e Federal. Se você é um vereador, deputado, prefeito ou vice-prefeito, com ações e pautas voltadas para o espectro centro-direita e direita, nosso portal é o lugar certo para dar publicidade a essas ações. Nos colocamos à disposição para essa parceria. Contato através do e-mail comercial@direitaesnews.com.br. Retornamos com o programa Arrasta para a Direita. Estamos recebendo aqui, né, o professor Léo Campos, né, esse historiador, é um ativista, né, da direita, do conservadorismo, e está muito bom o papo aqui. A gente estava conversando, professor Léo, você comentou, acho que você já respondeu bastante sobre quais foram os desafios ainda na época do Fora Dilma, né, onde a direita bolsonarista ainda não havia se apresentado naquela época. Não existia. Não existia. Se falava pouco do conservadorismo. Você falou também muito sobre a contribuição que o professor Olavo de Carvalho
deu na sua formação de vida. Mas eu queria saber agora, qual papel você acha, assim, você falar de bem explícito assim, qual papel você, na sua opinião, tem o professor Olavo de Carvalho para a evolução, né, do conservadorismo, o desenvolvimento do conservadorismo que a gente vê a cada dia, né? Qual papel você acha que ele tem? Fala para o nosso público aí. Bom, assim, Faz uma... o que eu penso do Olavo de Carvalho? Ele foi um grande expoente que nasce, né, trazendo... Na verdade, o papel principal do Olavo de Carvalho para a direita no Brasil, é que ele traz bibliografias que estavam literalmente abolidas e proibidas. Por exemplo, no período obscuro da Idade Média, né, a igreja, querendo radicalizar as perseguições, criou uma espécie de índex, que eram livros proibidos pela igreja. Até 2014, 15, a nossa academia, a hegemonia da academia, satanizava a direita. A direita é satânica, a direita é isso, a direita é aquilo. E você tinha uma espécie de índex de livros proibidos, né? Não é só a figura do Olavo que era proibida e satanizada, mas qualquer bibliografia que ele trazia para a discussão. Porque se você lê os livros do Olavo, ou os artigos, porque são muitos ensaios e muitos artigos, ele cita muitos livros. Ele cita muitos personagens da intelectualidade conservadora. Aqui, ó, por exemplo, eu trouxe aqui para a gente dar uma olhada, ó, o Roger Scruton, né? Como Ser Conservador, é um clássico. Tá? É um clássico, é um livro clássico, né? Eu trouxe, que é um dos principais pensadores do conservadorismo inglês. E ele, o bacana, assim, que eu peguei essa bibliografia do Olavo. E outros personagens. Tem, assim, não vou trazer 10, 15 livros aqui, mas são vários que ele cita personagens do conservadorismo, da intelectualidade. Ele cita personagens, ele cita nomes, ensaístas, pessoas que escreviam artigos, né, do conservadorismo. Então ele vai resgatando esses personagens. Porque, por exemplo, a gente fala muito de um olavismo, que olavismo, que é seita, tal. Assim, já é uma maneira de você satanizar e desconstruir a imagem do Olavo, né? Terra plana, tal. Aquela bobeirada que, por exemplo, assim, foi um ensaio que ele fez para provar, né, inclusive, sobre a questão de como manipular as pessoas, que se a pessoa confiar tanto no outro, uma asneira que ele venha falar, a pessoa vai acreditar. E eles pegaram uma coisa, fizeram um corte, e em cima desse corte, descontextualizaram, e de uma maneira descontextualizada, eles criaram que Olavo era a favor da terra plana, falava... Então, assim, tem todo um... Você teria que ler o artigo para você entender o que ele queria ali dizer. Que se você endeusar, inclusive ele, o próprio Olavo, se ele falasse que a terra é plana, você ia acreditar. Em outras palavras. Entendeu? Então, assim, primeiro ele criava a sensação, criava toda uma premissa de que aquela asneira é uma verdade, para depois chegar para você e falar, meu irmão, aquilo que eu falei, para provar para você que você não é cético, que você não usa o ceticismo político, você não usa a história, você não usa nada para você construir suas crenças, né? Então você não cria, você não pode criar crenças fundamentadas em admiração, né? Por mais que você admire alguém, essa admiração ela tem que se fundamentar. E você não pode tirar da pessoa que você admira a humanidade dela ser falha, dela cometer erros, né? Isso aí, se você tira, você admira tanta pessoa que você tira dela a humanidade. Verdade. Olha a loucura, né? Então, assim, mas voltando à pergunta que você falou, eu acho que Olavo ele teve um papel fundamental nisso, de resgatar bibliografias, trazer para o cenário, né, da direita que nascia em 2015, 16, bibliografias, leituras, ensaios, por exemplo, a Escola Austríaca, são vários perfis e personagens,
que estavam discutindo realidades, né? Então, no mesmo período que você tinha os comunistas estavam fazendo os seus ensaios, né? Rosa Luxemburgo, Durkheim, né? Hoje é essencialmente isso que você estuda, por exemplo, na bibliografia de história. Você não estuda os ensaístas da escola austríaca. Nada. Eu não li nada. A escola austríaca não tem ensaístas dentro das universidades públicas federais. Você tinha a escola de Frankfurt, que você tinha que estudar. Você tinha que ler. Né? Entendeu? É uma diferença muito grande. Você, como eu falei, você tem uma ciência política dentro da faculdade de História. Você se forma em História, mas é muita ciência política. Só que, assim, por uma questão de livros proibidos, de índex da esquerda, foi proibido você ter acesso a essas informações, a esses conteúdos. Você não teve. Hoje você tem uma... Por exemplo, aquilo que eu falei. Imagina, o estudante hoje vai estudar o golpe de 2016. É triste. E você falou a questão do professor Olavo trazer essa bibliografia aí, né? Valorizando a questão da leitura, que traz o conhecimento dentro da própria história. Você falou sobre livros que as pessoas não tinham acesso, que eram censurados, né? E dentro da própria história a gente vê a própria Bíblia, falar de uma forma mais básica, né? Para as pessoas também que não tem tanto conhecimento da história, mas dentro da história nós temos aí a própria Bíblia, que um certo período de tempo as pessoas não poderiam ler, né? Pessoas que iam para a forca, poderiam, se fossem pegas lendo a Bíblia, né? A própria igreja fez isso durante um período. E depois nós tivemos a Reforma Protestante, né? Com Lutero, em cima da leitura, ou seja, de uma releitura, né? Que se descobriu, que abriu a mente. Então, obviamente que essa trazida aí do professor dessa bibliografia, dessa leitura, com certeza que acho que contribuiu muito para Muito. Porque, por exemplo, você não vai... formação dos intelectuais, né? Por exemplo, hoje você tem uma direita muito aguerrida, né? Hoje se fala em guerra cultural. Não se faz guerra cultural sem conteúdo, né? Não se faz guerra cultural. Por exemplo, as pessoas têm que tomar muito cuidado com esse termo, guerra cultural. Qual cultura que você está defendendo? Qual cultura você precisa desconstruir? Porque, por exemplo, a guerra cultural é para você desconstruir uma postura hegemônica, tá? Não o conteúdo. Você é uma pessoa que tem conteúdos de esquerda que vão ser importantes para serem assimilados e ajudar na construção de políticas públicas. Beleza. Agora, você só estabelece espaço para que conteúdos de esquerda formulem políticas públicas. Espera aí, está errado. Porque existem conteúdos de direita que podem formular políticas públicas muito mais eficazes. Está entendendo a diferença? Uhum. Aí você vê que o Olavo ele ganha uma importância muito maior do que se imagina. Porque se eu vou construir políticas públicas, por exemplo, eu vou ter que começar a discutir coisas como, por exemplo, a questão de você ter, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, uma empresa que ganha uma concessão pública. Espera aí. Essa empresa ganha uma concessão pública para ela exercer serviços, prestar serviços para um público de uma região inteira, tá? Essa concessão pública vai gerar um monopólio dessa empresa privada sobre um público. Uma empresa X, não vou citar nomes de empresas aqui, mas uma empresa X de energia, tá? Elétrica, ela vai exercer monopólio privado dentro do mercado consumidor
de um público que vai ficar cativo delas. Nossa. É sério o negócio. Olha a gravidade disso. Porque aí você tem, historicamente, falando aqui no Espírito Santo, uma determinada empresa que nós identificamos uma série de abusos na relação comercial, relação consumidora. E aí? Você alterou alguma coisa quando você tirou, por exemplo, a Eletrobras e colocou as empresas privadas para poder prestar serviço? Você alterou, melhorou a qualidade da tecnologia na distribuição de energia. Tá, mas o mais importante, você diminuiu o custo, Brasil, você diminuiu o custo para o consumidor daquela energia elétrica? Não. Você não impactou. É bem diferente você criar uma nova política pública, dando... Hoje nós temos tecnologia na Europa, por exemplo, você escolhe, você tem seu relógio elétrico, você escolhe a quantidade de energia que você vai consumir, você tem um cartão, você insere esse cartão. Só que esse cartão, a empresa A, B e C, no mesmo espaço geográfico, no mesmo território, numa mesma cidade, no mesmo estado, elas estão disputando o mercado. Então você, por exemplo, você não tem uma concessão pública para uma empresa só de telefonia móvel no Brasil. Olha a disputa que tem, Claro, TIM, Vivo e outras. Daqui a pouco aparece uma chinesa aí, daqui a pouco aparece outra americana, uma europeia. Eles vão começar a disputar mercado. Então você não tem monopólio de uma empresa só. Então você tem um monopólio, você tem um mercado aberto. E aí o que acontece com o preço do serviço? As pessoas eu preciso adaptar o meu serviço ao seu interesse, ao tamanho do seu bolso. Né? E aí você vê a diferença de um mercado aberto. Você cria essa política pública, ela é baseada em mercado aberto da telefonia. Agora, por exemplo, da energia, da água, é baseada em mercado aberto? Não. Essa discussão é uma discussão de direita e esquerda. Não é? É. Né? Então, quando você discute, por exemplo, os conceitos básicos, né, de valores conservadores de direita, a liberdade individual ela tem que estar acima dos interesses empresariais. A diferença entre o liberalismo, tá? O Scruton ele fala isso de uma forma brilhante e ele utiliza principalmente os pais da América na Revolução Americana, né? Thomas Jefferson e outros. Eles falam o seguinte: o liberal ele pensa o seguinte: a liberdade individual tem que estar acima de tudo, inclusive da ordem política. Já o conservador, que se forma no século XVIII, XIX, ele fala o seguinte: a liberdade individual ela só não pode estar acima da ordem política. E o que a ordem política é? A ordem política está relacionada, por exemplo, vou dar um exemplo para a pessoa ter um entendimento maior. Por exemplo, hoje nosso ordenamento jurídico, que nos oferece uma ordem jurídica, uma ordem, né, do que fazer, do que não fazer, no Brasil, está correto? Não. Então, hoje nós temos segurança jurídica? Nenhuma. Zero. Imagina, por exemplo, o meu caso. Eu li o projeto político do Everson Meirelles. Eu vi uma série de premissas ali que colocam em risco a liberdade individual. Leonardo, mas por exemplo, mas lá está falando sobre o movimento LGBT, pá. Você é contra? Não. Muito pelo contrário. Qualquer LGBT, num ordenamento jurídico sério, que for ofendido, ele pode entrar na justiça, tem um dano moral. Isso é um instituto, inclusive. O Instituto do Dano Moral é um instituto. Agora, você ser preso por opinião, você tem que pagar por uma opinião que gera dano moral, que gera crime de ofensa à honra. Aí você tem que pagar, né, dentro do instituto que a jurisprudência já nos dá. Agora, você fazer nascer um crime de opinião que gera prisão, que gera uma série de outros fatores, não que o plano de governo do Everson geraria isso, mas daria uma série de pressupostos
né, para uma série de problemas, principalmente com outras camadas da sociedade que são personagens políticos e que também vivem na cidade, como, por exemplo, os pastores. Você viu isso, né? Então, você vai discutir a política, mas considerando que a ordem política, e aí os fatores da ordem política você tem a segurança jurídica, o ordenamento jurídico, que estabelece o regramento de boa convivência dentro da sociedade. Essa ordem política, ela não pode estar abaixo do individualismo. É o contrário. Para eu ter liberdade individual, eu preciso respeitar e ter limites com as pessoas que estão no meu entorno. Porque se eu não tiver respeito às pessoas que estão no meu entorno, eu não vou construir sociedade. Eu vou retroceder para a barbárie. Entendeu? Então, assim, não adianta eu chocar as pessoas para poder dar voz à pessoa que está reprimida. Porque no máximo que eu posso fazer é gerar até mesmo antipatia se eu chocar alguém. Né? Então, assim, essa é a discussão que precisa ser trabalhada no conservadorismo. Né? O conservadorismo precisa entender isso. Né? E tem muito conservador que choca ao invés de argumentar. É aquilo que eu falei. Tem muita gente que está saindo do anonimato chocando os outros. Não é construindo, não é um processo de construção. É um processo de lacração. Não adianta ficar trabalhando para lacrar. Eu costumo trabalhar com a premissa de que quem produz fake news não é conservador. A gente tem visto isso, infelizmente, em alguns casos, né? Pois é. Aí. Quem produz fake news para manipular a opinião pública não é conservador. Esquece. Né? Você pode errar e pedir desculpa. Eu acredito na desculpa, no perdão. Eu acredito que você erra e você volta atrás. Caramba, esse cara voltou atrás. Você falou você falou uma coisa que me deixou bastante inculcado a respeito de conservador. Quem trabalha com a história não produz fake news. E esses dias eu vi uma pessoa dando uma justificativa, porque recebeu uma condenação de fake news, dando uma justificativa sobre que a condenação foi porque se ela tivesse usado uma outra palavra, ela não teria recebido a condenação. Mas o fato dela não ter usado essa outra palavra não muda o fato. Aí eu entendi que aquilo ali era uma justificativa, como se essa pessoa tivesse sido pega no fake news, mas como se a justiça tivesse utilizado um jogo de palavras para censurar, calar. E aí eu achei que a justificativa ficou pior do que sabe, a situação que já estava ruim. E se tratando de alguém que a fake news foi produzida com uma fundamentação que você ouve assim, você diz, poxa, isso não pode ser mentira, né? Então, assim, vindo de conservador. E é preocupante isso. Preocupante. Muito preocupante, porque, por exemplo, a Margaret Thatcher, todo mundo sabe que a postura ideológica dela é conservadora. Eu me lembro, assim, né, num desses debates que ela ia para o Congresso debater mesmo, e ela debatia olhando para as pessoas olho no olho. Né? Ela falava bem assim, eu gosto de ver quando uma pessoa que comete um erro intencional ou não se justifica. Porque quando a pessoa se justifica, ela já dá sinal que perdeu. Mas é certo isso aí. Por que perdeu? Porque ela não levou em consideração a âncora conservadora que é a história como premissa. Qual é o fato? Assim, você tem que trabalhar. Você vai discutir uma postura de uma liderança política? Vamos discutir a postura dele? Vamos resgatar toda a história política dessa pessoa para poder a gente embasar. Realmente eu não posso chegar nisso aqui, porque se eu falar isso aqui, já vou estar praticando desonestidade intelectual.
Eu não posso chegar e ficar promovendo purismo ideológico sobre ponto A, ponto B, ponto C, porque muitas vezes esse ponto A, ponto B, ponto C são necessários para me construir uma política pública que vai trazer resposta para a sociedade. Então, porque se eu for fazer ponto A, ponto B, ponto C, resgatando mais purismo ideológico que me preocupando em dar resposta para a sociedade, eu vou estar sendo desonesto com as pessoas, porque eu vou estar preocupado só com o meu projeto pessoal e dane-se a resposta que as pessoas que mais precisam ter, elas não vão ter. Então, assim, eu vou viver pro meu ego. Então, essa é a preocupação. Então, assim, a resposta que eu te dou é semelhante à da Margaret Thatcher. Quando eu vejo uma pessoa se justificando demais, ela já perdeu. Ela perdeu por falta de construir melhor seus argumentos. Ela perdeu por falta de competência. Se ela se colocou na condição de fazer um enfrentamento político. A gente erra, a gente... Agora, assim, eu acho interessante o erro. Como é que a gente vai lidar com o erro? Por exemplo, eu errei, eu tenho que pedir desculpa. O cara conseguiu provar para mim que eu errei. Acabou. Olha, cara, realmente houve um erro aqui. Aquilo foi errado. Realmente você está certo. E ponto final. Ponto para a pessoa. A vaidade, a arrogância, quando você vai promover um debate político, precisa ser muito tolhida. O cara que trabalha com vaidade e com arrogância, né, muitas vezes, para não se justificar, pula para outro ponto. Eu não vou me justificar, não. Eu vou pular para outro ponto. Quem faz muito isso é a esquerda. Esquerda. Eu ia falar agora. A tal dificuldade de fazer um meia-culpa, né? Vamos botar assim, a gente falou muito disso até 2018, né? Daquele período de Dilma até 2000, falamos muito disso, do meia-culpa, né? Eles não fazem o meia-culpa, não reconhecem, não. Então, assim, você vê supostamente o conservador com as mesmas práticas, né? É triste, né? É difícil, porque, por exemplo, nós estamos vivendo uma sociedade polarizada ao extremo. Isso é muito preocupante. Por exemplo, na época do Fora Dilma, havia uma coesão daquele movimento, uma coesão social, tá? Daquele movimento. Não era um movimento de direita. Eu costumo falar que quem derrubou o governo Lula-Dilma foi a centro-esquerda, que não tinha direita. Mas a centro-esquerda derrubou juntamente com um embrião da direita que nascia ali. A direita, ela nasce efetivamente de 2016 em diante, principalmente com muitos personagens estudando esse fenômeno que foi um fenômeno de massa. Como é que você, por exemplo, as pessoas costumam brincar, alguns políticos conversando comigo, você já ganhou a eleição? Não, mas você já botou 100 mil pessoas na rua? Você já conduziu uma manifestação de 100, 200 mil pessoas sem um quebra-quebra? Eu fiz isso. O grupo fez isso. A gente sentava, a gente discutia, a gente avaliava. Por exemplo, quando a gente começou a liderar multidões aqui na cidade, aqui no estado do Espírito Santo, a gente se preocupava. Poxa, a polícia tem que ter um papel importante. Quem começou a elogiar a polícia nas manifestações foram os movimentos de direita? Não, foram os movimentos fora Dilma. Foi o Fora Dilma que elogiou. Quem resgatou a imagem da polícia como herói? Eu me lembro, literalmente, quando a gente estava descendo a ponte pela primeira vez, eu queria uma salva de palmas para a Polícia Militar, os nossos heróis de farda. Quem criou esse argumento nas manifestações de 2015 fui eu. Né? Então, assim, mas para que a gente estava fazendo isso? Para a gente criar coesão. A gente precisava da polícia. A gente respeitava o poder público. O Luciano Rezende. Fiz oposição ao Luciano Rezende. Mas eu precisava da autorização dele. Então eu preciso ter um limite, um diálogo. Fiz oposição a governo A, governo B, mas eu preciso de criar coesão. E eu preciso fazer o negócio andar. Eu preciso trabalhar nessa questão. Hoje eu tenho preocupação sobre coesão social.
O conservadorismo deixa muito claro que como você constrói processos revolucionários, quando você esgota a coesão social. Por exemplo, eu sou bolsonarista, você é petista. Se nós não conseguirmos sentar na mesa e pelo menos respeitarmos as outras 10 pessoas que estão na mesa, e nós polarizarmos a discussão a ponto de um tacar uma garrafa no outro e começar uma briga que pode se tornar generalizada, dependendo das condições que a gente vai agregando no debate, trazendo outras pessoas, e as outras pessoas também me ajudando a te ofender, e aí você vai pegar pessoas que também estão nesse grupão para poder... Pô. Então, você não traz essa coesão social para o nível do diálogo, do mínimo, tá? Mínimo. Por exemplo, eu não sou obrigado a gostar de petista, ok? Mas tolerar, respeitar, sentar numa mesa e discutir. Isso não pode ser considerado como, isso é uma traição ao conservadorismo, uma traição. Não pode, que é o que a gente tem muito disso hoje. Por exemplo, se me ver sentado na mesa com um João Cosa da vida e tirar a foto aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Ou seja, se estão fazendo isso, por exemplo, infelizmente, logo no início, por falta de maturidade, até mesmo a gente fazia isso, né? Agora, hoje, com mais maturidade, às vezes eu vou precisar sentar com esse cara para conversar. Eu gosto dele, eu amo ele? Não, mas eu não tenho construção social, relacional nenhuma com ele. Agora, para que, sem ter construção nenhuma, odiá-lo já de partida, a ponto de querer sentar algum troço nele? Não é normal isso. Um exemplo de coesão social, que acho que está bem latente, bem recente, que acho que eu posso citar aqui, talvez você vai concordar ou não, mas você tem liberdade de falar, esse episódio que aconteceu agora no enfrentamento do crime organizado, né, do narcotráfico, né, no Rio de Janeiro, pelo governador Cláudio Castro, e que teve uma aprovação da sociedade. Ou seja, uma medida, vamos botar assim, mais na linha da direita, mas que foi ao encontro da vontade da população, né? Porque está recebendo muito apoio. Inclusive, algumas sanções, alguns atos aí que poderiam ser até ruins para o governador, acho que deu uma retraída por causa da aceitação, né, da população a respeito da ação que foi feita. E a partir daí, você tem condições de sentar, porque quando você tem algo que é comum, né, entre as partes, você tem condição de fazer, né, avançar nesse sentido. Eu acho que foi nisso aí que você disse que foi o ponto essencial para poder derrubar a Dilma, né? Porque ali tinha um ponto em comum. O combate à corrupção. Mundo, né? Não tinha direita, mas tinha... A agenda louca da esquerda, que a centro-esquerda mais moderada viu, opa, peraí, virar Venezuela, virar Cuba, peraí, isso aí não. Então, assim, então tinha uma coesão, tinha algum interesse. Tá? Agora, é óbvio que aquela direita embrionária, na medida que ela vai acumulando leituras, por isso que aí volta a importância de um Olavo de Carvalho e das outras biografias, na medida que ela vai acumulando leituras, artigos, outros personagens como surgindo, a nível local vai surgindo outras pessoas, a nível, por exemplo, aqui no Espírito Santo, vai escrevendo seus artigos, vai desenvolvendo suas análises, e aí você vai naturalmente surgir um campo de direita, não é de centro-direita, é de direita. Essa direita, ela vai discutir e discordar das agendas de esquerda, né? Agora, não confundamos coesão social, né, de que você precisa ter a boa convivência e a urbanidade, com a questão de tolerância, né? Porque, por exemplo, a luta política ela vai existir. Não, cuidado com a coesão social. E aí entra no campo da ingenuidade e é manipulado para poder... Não, a tolerância dessas duas agendas, ela é muito difícil. Como é que você vai tolerar, né, agendas da extrema esquerda? Essa tolerância, por exemplo, ao aborto, como é que você vai tolerar isso? Você não vai tolerar. Não tem como. Como é que você vai tolerar a liberação das drogas? Então, assim, tem que tomar muito cuidado. A coesão é a convivência social.
É você sentar, a gente não pode confundir isso. Eu vou sentar com alguém da esquerda para discutir um bem comum. Essa era a coesão. O que gerou a coesão, né, naquela época para Dilma era o bem comum. Era o quê? Tirar a Dilma, combater a corrupção, enfrentar o Foro de São Paulo. Aí gera uma coesão ali. Né? Agora, não é uma aceitação e uma tolerância a agendas políticas. Isso aí precisa ser bem trabalhado. Bem distinto, né? Tá? Porque isso pode gerar confusão. Tá? Então, assim, quando a gente pensa em sociedade, a gente tem que ter essa preocupação, porque se você esgarçar, rasgar essa coesão social, o próximo passo é uma guerra civil. Não vai ter jeito. Porque você não tem o mínimo de urbanidade sequer, você vai querer matar o outro. Vai chegar uma hora que fala assim, não tem jeito. Por exemplo, se o cara for mais habilidoso do que você vai ter que matar ele. Ó, o ponto final vai ser esse. Aí é guerra. Aí já não tem mais uma guerra política, que é uma guerra civilizadora. Que ganhou politicamente, ok, tchau. Não tem isso. Léo, a gente está chegando já ao final, né? Já estamos partindo para o final, já até passamos um pouquinho, mais ou menos da nossa hora, mas está tão boa a conversa que a hora passa e a gente nem sente. Mas eu quero te apertar um pouquinho, né? Porque a gente não pode vir aqui sem a gente falar pelo menos um pouco do cenário político, né? Nós temos aí uma eleição o ano que vem, acredito que no Senado é uma das eleições mais importantes, acho que é para a direita, para os conservadores, a eleição, acho que é a eleição mais importante da nossa vida, né? Da direita, dos conservadores. E a gente tem um quadro meio confuso ainda, né? Não tem muita coisa definida ainda no Espírito Santo. Como você está vendo o cenário político para os conservadores para as eleições de 2026? Vai ser desafiador. Né? Por exemplo, como você falou, você não tem ainda definido o quadro, cenário, nada. Então, projetar cenários, né, você tem vários nomes. A Rose querendo se levantar, o Euclério querendo se levantar. Vai ter uma disputa entre os dois? Não sei. Você tem aí o Marcos Duval querendo se reeleger, aí já é uma questão de reeleição, aí você é uma coisa mais próxima de você perceber a realidade ali, é uma reeleição. O Cantarato querendo reeleição. O Renato Casagrande saindo governador, provavelmente querendo vir para senador. Você tem o Calegari, que é um excelente nome também. Manato. Você tem o Manato, que está tentando se viabilizar. Né? Você tem também o Monjardim, a Maguinha. Ou seja, nesse cenário atual, eu não tenho muito o que fazer de análise. Né? Eu acho muito importante acompanhar. Tá? É muito importante acompanhar os nomes, viabilizá-los, né? Ver se vão ser viabilizados. Então eu não tenho ainda muito o que falar sobre isso, né? Porque tem muitos nomes aí que a gente vai ter que aguardar, ver se eles vão amadurecer. Eu acredito que pela própria mudança aí do Calegari para o partido, eu acho que é um nome que já é dado como certo. Provavelmente o novo, trazendo o Zema, ninguém vai trazer um governador, Leonardo, tá certo, a Maguinha provavelmente está certa, né? Então, assim, tem nomes que a gente ainda não sabe. Você tem o Euclério, que tem uma fatia da direita aí, que está sensibilizado, ele tem importância, né, para ser discutido esse cenário, no campo aí mais conservador. Então, assim... O Clério impediu um avanço, um provável avanço do PT, né? Que tem uma base forte em Cariacica. Então, ele tem sua importância também, né? Tem, assim, é uma coisa que precisa ser resgatada. A importância do Euclério para poder resgatar, para poder evitar o crescimento do PT em Cariacica foi muito grande. Então, assim, isso precisa ser avaliado, né? Eu não sei como é que vai ser isso vai se traduzir em votos para ele, né? A eleição é majoritária, não é proporcional. Então a gente não sabe, tem que ver direitinho quem vai se destacar para poder estar ganhando a maioria desse público conservador. O Espírito Santo é um público conservador muito grande, né? De gente que se declara de direita, por exemplo, de pesquisa que eu tive acesso, na Serra é mais de 30%. É muita gente.
Muita gente. É muita gente. Se, por exemplo, esse público se sentir abraçado por um personagem de direita conservadora na Serra, ele alavanca qualquer candidatura da noite pro dia. Sim. Da noite pro dia. Então, assim, não é um momento fácil de você construir cenários. Eu não vejo que seja um momento fácil para fazer isso. Para governo, Léo, você acha que alguém já pode levantar a plaquinha Não, do ninguém. já ganhou? Não existe lado que isso. de repente está bem avaliado na pesquisa, o outro lado que de repente tem estrutura, a máquina do Estado, que né, vai trabalhar Você favorável. Você acha que alguém pode levantar, dizer... Como eu falo, o Senado é muito desafiador construir cenários e análise. Para governo de Estado, também é muito desafiador. Por exemplo, você tem a máquina super forte, pesada, poderosa do governo do Estado, que vai estar na mão do Ricardo, e você tem o Pasolini, que tem a maior vitrine eleitoral pós-governo. Né? Então, assim, que é uma prefeitura que é uma locomotiva, né? Talvez seja eu acho que é uma das mais ricas, ou a primeira ou a segunda, né? Extremamente bem avaliado, o Pasolini está extremamente bem avaliado, né? Então, assim, mas isso não significa que já está tudo consolidado, já ganhou, não existe. Então, são dois perfis que têm ativos muito poderosos, né? Hoje você tem aí pesquisas que estão circulando, o Pasolini na frente, mas isso significa uma vitória retumbante. Mas significa que realmente o mandato dele está sendo respeitado e bem avaliado, né? Mas o Ricardo não está praticamente aleijado, já acabou para o Ricardo, pelo contrário, né? Ele tem história e ele é uma pessoa que vai liderar uma máquina muito poderosa. E muita composição que vai ser feita ainda, né? Tem muita, isso que eu ia falar também, tem muita composição que também pode vir de cima para baixo. Tem cenários que podem acontecer, que podem mudar tudo. Então, não tem nada certo ainda. Tá muito cedo para a gente já pensar em martelo batido. Entendeu? Entendi, Léo. É isso mesmo, professor Léo. É isso aí. Acho que né, a gente deu para conversar um pouquinho. Nós vamos voltar a conversar com o professor Léo novamente. Mais para frente, quando a gente tiver um cenário melhor, né? Vamos fazer um podcast aqui para a gente conversar melhor sobre esse cenário político nas eleições de 2026. É uma das pessoas que eu quero muito que a gente esteja sempre aqui, né? De tempo em tempo, para a gente poder fazer... Resgatando conceitos, que eu acho que é um problema muito sério, né? Nós temos uma direita aí que ela está precisando resgatar conceitos, resgatar, né, essa questão desses valores conservadores, bibliografias, de poder discutir determinados Inclusive, livros. deixa a sugestão dos livros aí que você trouxe. Eu trouxe apenas 2 livros para o Roger Scruton, Como Ser um Conservador, é um livro clássico, né, do conservadorismo. Esse dele, eu nem pensei em poder trazer alguns outros, mas esse dele aqui, né, Conservadorismo, um convite à grande tradição, também é dele. É um livro fantástico para quem gosta de história, né? A gente fala muito de grande reset, Agenda 2030, mas ele faz um resgate da história. Nós tivemos algo muito parecido no período da Revolução Industrial. E esse livro ele fala muito sobre essa humanidade que foi resetada na Revolução Industrial. Porque o mundo mudou de uma maneira absurda. E nós vamos ver mudanças absurdas nessa revolução da inteligência artificial, né, da indústria 4.0. Só está começando. Eu acho que em questão de 2, 3 anos, a coisa vai ficar muito intensa, vai mudar muita coisa. Por exemplo, ele fala de profissões que ninguém imaginar que ia morrer. E que morreu da noite para o dia, em coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Profissões deixaram de existir da noite para o dia. Interessante, já fiquei curioso já. Então, assim, é muito interessante, é um resgate muito interessante. Esse livrinho aqui, eu considero um livro muito bom para quem está querendo estudar sobre conservadorismo, né? Conservadorismo, um convite à grande tradição, tá? Do Roger Scruton, que é um grande ensaísta do conservadorismo. Deixa suas considerações aí para o nosso público. Bom, gente, eu queria agradecer, né, ao convite, né? Queria agradecer ao Dudu, queria agradecer, né, a galera que está assistindo, ao público que está acompanhando. É um projeto novo, né? Está começando de novo, né? Mas eu acredito que a chance dele crescer é muito grande. Mas eu queria, né, também
agradecer a galera também que acompanha o nosso trabalho. A gente eu costumo escrever em alguns jornais locais, né? E aí, eu gostaria de agradecer esse público. Valeu, muito obrigado. Ó, gente, como prometido, né, Thiago? Thiago, nosso técnico ali, acompanhando sempre. Como prometido, gente, tá aqui, todo convidado do Arrasta Pra Direita, ele ganha essa caneca, né? Bonita. Bonita, boa, gostou, Léo? Aí, ó. boa. Então, quando alguém chegar na sua casa e ver você tomando um cafezinho com essa caneca aí, Boa. pode saber que o professor Léo esteve no Arrasta Pra Direita, né? Isso o nosso aí. presente, nossa lembrancinha pra você. Gente, ó, muito obrigado. Eu vou passar a tomar meu café aqui com a Arrasta Pra Direita, hein? Isso aí, vamos Beleza? arrastando, né? Vamos arrastando. Vamos arrastar o máximo de gente. Léo, Valeu. obrigado, viu? Valeu, muito Até obrigado a vocês. próxima. Gente, boa tarde, boa noite, bom dia, viu? Até a próxima semana. Semana que vem vai estar com a gente aqui. Finalmente, agora chegou o dia, hein? A revelação da direita na política agora 2024 vai estar com a gente aqui semana que vem. Ele, Cabo Cassoto, foi candidato a vice-prefeito na chapa do PL na cidade da Serra, né? Então vamos conversar com ele, uma revelação, tá fazendo um trabalho bacana aí. Semana que vem ele tá junto com a gente aqui. E a gente espera que vocês estejam, né, também aqui dando essa audiência maravilhosa que só vocês sabem dar, viu? Obrigado a todos, um forte abraço, até a semana que vem.